Para que sermos escravos do pecado, se temos a graça de Deus como liberdade? Vamos falar de graça? Em Gênesis, no capítulo 1, diz assim: no princípio Deus criou o céu, a terra, o mar e tudo o que nele há. E junto com essa criação ele criou você. Ele dividiu as águas, ele fez o firmamento, ele iluminou a terra, criou a natureza e ele criou você. Você é escolhido de Deus, é um milagre da criação. Nasceu com um propósito especial de servir a Deus, de adorar a Deus. A razão da tua existência e da minha existência é para adorar ao Criador. Os passarinhos adoram, estrelas e baleias louvam, o sol manifesta, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E tu, amigo, porque não canta, porque não ama a Jesus, o Criador? Vamos louvar ao Senhor, vamos glorificar o nome do nosso Salvador. Em tempos de pandemia, louve ao Senhor. Em tempo de crise, louve ao Senhor. Em tempo de medo, louve ao Senhor. Em tempo de dificuldade, louve ao Senhor. Queria compartilhar com você uma história maravilhosa que está lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, que diz assim, que Josafá um dia recebeu uma ameaça que o reinado, um outro reinado viria para atacar o seu. E ele tinha medo, porque o outro reinado era mais forte e Josafá ficou com medo. Mas ao invés dele acionar os soldados e se preparar para a guerra, sabe o que foi que Josafá fez? Ele convocou uma reunião de oração. A intenção de Josafá era ouvir a voz de Deus, era se reunir para ver Deus falar. É isso que acontece quando você se reúne em sua casa, é isso que acontece quando você se reúne em sua igreja, é isso que acontece se você dobrar o seu joelho agora, Deus vai falar. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou, diz o Senhor. E Josafá se reuniu. E lá na reunião de oração, levantou-se um homem movido pelo Espírito Santo de Deus e ele disse: nós não precisamos lutar, vamos enfrentá-los desarmados, porque nós servimos a um Deus que é Deus de vitória. E diz a palavra que eles foram para a guerra sem arma nenhuma. Imagina que fé. É preciso muito mais fé para deixar as armas, para deixar o estilingue, do que para ir lutar sem nada. E Josafá foi sem nada. E lá no meio do caminho eles tiveram uma ideia e disse: olha, vamos colocar o coral na frente, porque nós servimos um Deus que é poder. Então não precisa ter medo de pandemia, não vamos ter medo de peste perniciosa, não vamos ter medo da fome, não vamos ter medo do que vai acontecer, se é o fim do mundo, se não é o fim do mundo, vamos louvar ao Senhor. E o coral foi na frente dando glórias ao nome do Senhor. E a história diz que eles tiveram uma grande vitória em nome do Senhor. Eles foram enfrentar o inimigo como se fosse para uma festa. Tem um inimigo na tua frente, enfrenta como se fosse para uma festa. Tem uma luta no dia de hoje, enfrenta em nome do Senhor, como se fosse para uma festa. Vai para o trabalho, vai tranquilo como se fosse para uma festa. Vai para o hospital, vai tranquilo como se fosse para uma festa. Vai conversar, vai resolver um problema, precisa pagar uma dívida, precisa resolver questões. Vai tranquilo em nome do Senhor como se fosse para uma festa. Tá difícil, louva. Tá impossível, louva. Tá tudo parado, tá tudo embaraçado, tá tudo bagunçado, louva, ora em nome do Senhor. Ah, querido, você precisa compreender nessa hora, em nome de Jesus, que você tem um propósito especial da parte de Deus. Não precisa ser triste, não precisa andar abatido, não precisa ser cabisbaixo, precisa descansar o coração. Você foi feito com um propósito especial. Na palavra de Deus, no Salmo 139, Davi diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento, sabe quando me levanto, conhece o meu deitar, o meu levantar. A palavra nem saiu da minha boca, Senhor, e tu já sabe. Esse é o Deus que tu serve, um Deus onipresente, um Deus que participa de cada momento da tua vida. Então se lembre, Deus está sempre com você. Pode ser numa estrada isolada, pode ser altas horas da madrugada, pode ser em uma situação deserta, pode ser na cozinha, num quarto, em qualquer lugar. Deus está sempre contigo. Então, se o inimigo disser nessa hora que você merece a morte e o pecado, diga com autoridade: eu sei que eu mereço a morte e o pecado, mas eu sei que há um Deus que deu seu sangue na cruz do Calvário para me remir, e por isso eu sou feliz e sou agradecido e não tenho razão para ser triste. Olha para cá em nome de Jesus Cristo, permita-me lhe contar uma pequena história.
Os cientistas médicos fizeram uma análise, fizeram uns eventos científicos e descobriram que em uma relação sexual, um homem e a mulher, quando um homem ele libera o orgasmo na vagina de uma mulher, ele libera 680 milhões de espermatozoides em uma relação sexual. Esses 680 milhões de espermatozoides seria 680 milhões de possíveis crianças em uma relação sexual. Fizeram a conta e se aproveitasse todo esse potencial do esperma do homem em uma relação, daria 9 quilômetros de crianças empilhadas 11 vezes uma por cima da outra em uma relação sexual. A distância da vagina da mulher até o útero é de 9 centímetros. Nessa longa estrada da vida para um pequeno esperma, eles lutaram, para o embrião, eles lutaram para chegar lá na vagina, porque todos queriam existir. Muitos se desmancharam por o caminho, todos tentaram, mas enfim, só você conseguiu, porque Deus olhou você. Do mesmo jeito que ele participou lá do milagre da criação, soprando o boneco de barro, embora o critério seja outro, mas ele fez o mesmo. Ele olhou você naquela luta, naquela estrada da vida de 9 centímetros e disse, está pisando uma focinha? Ele assoprou você, disse, vai guerreiro, que eu quero trabalhar na tua vida. Vai campeão, que eu tenho um plano para você. Vai meu filho, porque você tem um propósito da minha parte e é por isso que você existe. Olha para cá, você foi escolhido por Deus, então não venha me dizer, será que Jesus me ama? Você quer uma prova maior do que essa? Jesus te ama e Ele quer te ver sorrir. E de você Ele jamais vai desistir, então não dá lugar para depressão, não dá lugar para síndrome do pânico, não dá lugar para essas tribulações e moléstia que a vida traz. Confia em Deus, tá tudo difícil, confia em Deus, tá tudo atribulado, confia em Deus, tá tudo sem norte, confia em Deus, tá tudo escuro, espera em Deus. Deus é fiel. Talvez até houve a era Pangélia, talvez até houve o Big Bang detonante, mas olha, todo avanço vem de uma ideia e toda bomba tem seu fabricante. Então há alguns aí que dizem que são ateus, então estuda a ordem desse cenário. Eu não preciso provar que há um Deus, que há um Deus. Mas se alguém tem dúvida, prove ao contrário. Há um Deus presente, há um Deus que criou o mundo, há um Deus que criou você, e há um Deus que está do teu lado, cada instante da vida e quer te levar para a eternidade. Creia nisso em nome de Jesus e lembre, a certeza traz vitória, mas a dúvida traz derrota. Não tenha dúvida, confia e espere em nome de Jesus.